Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa matéria, aula 143, apostila 7, função par, função ímpar, crescente e decrescente. Pessoal, para nós termos uma função par, nós precisamos que f de x seja igual a f de menos x. Então, para que uma função seja par, f de x seja igual a f de menos x. Esse é o raciocínio, tá? Vamos considerar aqui, por exemplo, ó, f de x igual a x ao quadrado. Substitui o x por 2. Nós vamos ter 2 ao quadrado igual a quanto? A 4. Eu vou ter aqui f de menos 2. Vai ficar o quadrado de menos 2, isso também é igual a 4. Portanto, é uma função par. Ou seja, nós temos que f de 2 é igual a f de menos 2. Essa é a condição necessária e suficiente para que uma função seja par. O f de x tem que ser igual a f de menos x. Para qualquer x pertencente a A. Tá ok? Esse, portanto, é o conceito de função par. Quando que ela é uma função ímpar? Ela é uma função ímpar se somente se, vou fazer em vermelho, f de x for igual a menos f de menos x. Então, o que é um exemplo de função ímpar? Vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo. Quanto que é o f de 2? Vai ficar 2 ao cubo igual a 8. E o f de menos 2? Quanto que é o f de menos 2? Vai ficar o cubo de menos 2. Isso aqui é igual a menos 8. Então, eu tenho, nesse caso, que o f de 2 é igual a menos f de menos 2. Porque se eu fizer menos com menos, vai dar 8. 8 igual a 8. Então, isso para nós é uma função ímpar, tá bom? Esta, portanto, é a definição de função ímpar. Tá? Função crescente e função decrescente. Quando que eu vou ter uma função crescente? Quando que eu vou ter uma função decrescente? Se eu estou no sistema cartesiano ortogonal e eu tenho aqui uma reta, nós podemos observar que eu tenho x1 menor que x2, correto? O x1 é menor que x2. E o y1 é menor que y2. Se x1 é menor do que x2 e f de x1 é menor que f de x2, ou y1 menor do que y2, essa função ela é considerada uma função decrescente, tá ok? Decrescente. Agora, se nós estamos no sistema cartesiano ortogonal, eu tenho uma reta ou uma curva, seja o que for. Eu tenho aqui x1 menor do que x2. Só que meu y1 ele é maior que o meu y2. x1 é menor que x2. E nós temos aí no caso f de x1 é maior que f de x2. Essa função ela é uma função decrescente. Tá?
Pelo gráfico nós conseguimos visualizar com facilidade o intervalo de uma função crescente e de uma função decrescente. Muito simples, muito tranquilo, tá? Vamos para os exercícios. Exercício 1 da aula 143. Dizer quais funções a seguir são pares e quais são ímpares. Quais funções são pares e quais funções são ímpares. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Substitui por 2 e menos 2 e vê o sinal, tá? Substitui por 2 e menos 2 e estuda o sinal, tá bom? Quando você substituir o x por 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Por menos 2 também vai dar 4. Então, f de x é igual a f de menos x. Então, ela é uma função par. No item B, o item A e o item B nós já estudamos. Essa aqui vai ser uma função ímpar. No item C, substitui por 2, dá 2. Substitui por menos 2, dá menos 2. Então, ela vai ser uma função ímpar. Agora, pessoal, observa no item D, que é a mesma função que do item C. Só que o domínio conjunto imagem da minha função D é diferente da minha função C. Aqui é de reais nos reais. Aqui eu só posso substituir os reais positivos. Os reais positivos. Tá ok? Então, pessoal, nesse item D, como o menos x ele não pertence aos reais positivos, como o menos x ele não pertence aos reais positivos, esta função ela não é nem par e nem ímpar. Então é isso que vocês vão escrever como resposta. Logo, f não é par e não é ímpar. F não é par e não é ímpar. Tá bom? A mesma história no item E. A mesma história no item E. Observa que nós temos aqui o nosso domínio é os reais, só que o meu conjunto imagem é de menos 1/4 até o infinito. Quais são os possíveis valores que isso pode acontecer? Então, esse item E não é par e não é ímpar. Não é par e não é ímpar. Tá ok? Simples assim, tá? Como que eu posso verificar? Substitui o x por 1. Quando o teu x for 1, isso aqui vai dar 2, correto? F de 1 vai ser igual a 2. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Tá? Quando eu for calcular f de menos 1, menos 1 ao quadrado dá mais 1. Mais 1 com menos 1, isso aqui também é 0. Então, essa função ela não é par e não é ímpar. Portanto, f não é par e nem ímpar. Tá bom? No exercício 2, consideremos uma função f de a em b, sendo a e b subconjuntos de R, com 0 pertencente a A. Se f é ímpar, quanto vale f de 0? Ele está afirmando para nós que essa função ela é uma função ímpar, tá bom? Ele está afirmando para nós que isso é uma função ímpar. Se é uma função ímpar, eu tenho que saber que f de 0 é igual a menos f de 0. Tá? Passa esse menos f de 0 para cá, vai ficar f de 0
mais f de 0 igual a 0. 2f de 0 é igual a 0. Passa esse 2 que está multiplicando, dividindo, vai ficar 0 dividido por 2, que dá 0. Então a nossa resposta, f de 0, é igual a 0. Tá? F de 0 é igual a 0. Tá bom? No exercício 3, uma função f pode ser par e injetora? Justifique. Pessoal, se f, a tal função aí que ele está falando para nós, uma função, eu vou considerar que essa função f é de A em B. Tá? É uma função de A em B. Nós já estudamos o que é uma função injetora. Injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? Se no caso, se x pertence a A, se x pertence a A, então nós podemos falar que menos x também pertence a A. E nós temos, para qualquer x pertencente aos reais, para qualquer x pertencente aos reais, a seguinte função, que f de x, ela é igual a f de menos x. Se nós estamos considerando com x diferente de 0, nós temos que x é diferente de menos x. Logo, f não é injetora. Então vocês podem escrever isso. Logo, f não é injetora. Vixe. Espera aí, pessoal, vou mudar o teclado aqui. Logo, f não é injetora. Tá? F não é injetora. Portanto, f não pode ser injetora e par ao mesmo tempo. Tá bom? Portanto, f não pode ser injetora e par ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo, né? Exercício 4. A seguir é dado o gráfico de uma função f de A de menos 5 até 5. Analisar a função no intervalo de menos 5 até menos 4, de menos 4 até 1, de 1 até 5, segundo a classificação anterior. Tá? Então, pessoal, o que nós podemos falar? Que neste primeiro intervalo, de menos 5 até 4, de menos 5 até 4, essa função está aumentando, ela vai ser uma função crescente. Anotem aí, uma função crescente. De menos 4 até 1, observe que ele está falando para nós de menos 4 até 1. De menos 4 até menos 1, ela é decrescente. De menos 1 até 1, ela é constante. Como é de menos 4 até 1, então nesse caso, a função ela é não crescente. Escrevam isso, tá? Ela é não crescente, porque ela está sendo decrescente e constante. Então, nesse intervalo, escrevam aí, a função ela é não crescente. A função é não crescente. E de 1 até 5, então nós podemos observar
que, de acordo com a teoria, essa função ela é crescente. Função crescente. Tá ok? No exercício 5, considere a função f, r em r, definida por x ao quadrado, e a função definida pelos reais não nulos nos reais, definida por 1 sobre x, cujos gráficos são dados a seguir. Dê o valor verdadeiro ou falso a cada uma dessas sentenças. Então, f é crescente em r? Essa é a minha função f em g. Não, ela não é crescente, falso, né? Porque se eu considerar o f de 1, ela vai ser igual a f de menos 1. Então, nesse intervalo, ela está sendo decrescente, daqui ela está sendo crescente. Ele está afirmando para nós que isso tem que ser crescente. Então, isto é falso. Nos reais, tá? Observem isso. Nos reais positivos, pessoal. Nos reais positivos. Então, eu começo do zero e vou até o infinito. Então, neste intervalo, a minha função ela é crescente. Então, isso aqui para nós é verdadeiro. F é decrescente em R. Negativo. Decrescente, ó, neste intervalo. Então, isso também é verdadeiro. Precisa observar qual que é o domínio da função, tá? G é crescente nos reais negativos? Não, ó, essa é a minha função. Ó. Quando eu estou nos reais negativos, ela é uma função decrescente. Então, essa aqui para nós ela é falso. G é decrescente nos reais positivos? Então, aqui nós podemos observar que ela é decrescente. Verdadeiro. E G é decrescente nos reais não nulos? Essa aqui é falsa, porque ele está considerando todo exceto zero. Então, do infinito negativo até o zero é decrescente. E do zero até o infinito positivo, ela também é decrescente. Então, é falso. No exercício 6, consideremos a função. Obtenha o mais amplo intervalo de A, tal que f seja crescente em A. O mais amplo, tá? O mais amplo. Vocês sabem construir o gráfico de uma função de segundo grau. Acha as raízes reais, acha o x do vértice. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Vocês já sabem fazer esses estudos. O nosso gráfico tem este comportamento. Esse ponto aqui é o menos 1, esse ponto é o 3, que é uma das raízes. O meu x do vértice é 1 e o meu y do vértice vai ser menos 4. Ele quer o mais amplo intervalo para que a função seja crescente em A. Crescente em A, pessoal. Então, a partir de qual ponto que ela é crescente? Ela está sendo crescente desse ponto aqui em diante, né? Ó. Isto é crescente para nós. Então, nós temos que A vai ser quem? Do 1 até o infinito positivo. Do 1 até o infinito positivo. Essa, portanto, é o mais amplo intervalo de A. Só um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.